A palavra de Deus tem uma nota tônica, e especialmente o livro do Apocalipse dá ênfase nesta nota tônica. E eu queria começar lendo com vocês no primeiro capítulo de Apocalipse, no verso 7, e queria te convidar a ler esse verso junto comigo. Eis que vem com as nuvens e... Quando se abre o Apocalipse, a promessa é: eis que vem com as nuvens. Quando termina o Apocalipse, eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não se esqueça. Por que é que Jesus tem que voltar? Eu estou falando para um auditório muito jovem. As pessoas mais experientes passaram por, quem sabe, dramas maiores, mas existem dramas pertinentes à juventude. Por que é que Jesus tem que voltar? Outro dia, no Paraná, uma mulher com seus 2 filhos chamou um táxi. Uma garota, foi mãe muito cedo, pediu que o táxi a levasse para uma cachoeira muito famosa ali no Paraná. E quando chegou lá, nesse local de banho, nessa cachoeira, ela despediu o táxi. E o motorista perguntou: mas como você vai voltar? Ela disse: não, eu não preciso mais do seu serviço, eu darei meu jeito. E o taxista foi embora. Ela foi nessa cachoeira com suas 2 crianças e se jogou. O taxista contou depois a história, quando descobriram o corpo desta mãe com 2 crianças. Por que alguém faz isso? Às vezes a vida perde o sentido, e de fato a única coisa que nos dá sentido nessa existência é a convicção que nós temos como pessoa de que esse mundo caminha para a volta de Jesus. Ele vai voltar para colocar em ordem tudo o que precisa. Ele vai voltar para de fato trazer justiça a esse mundo. Eu perdi meu pai tem uns anos, e eu acompanhei meu pai pelo menos 20 anos lutando na justiça contra uma empresa a quem ele serviu toda a vida. E a empresa o dispensou sem pagar nenhum direito trabalhista, bem como dezenas de outros funcionários. Meu pai lutou décadas na justiça e foi para a sepultura sem ver o resultado, sem ver aquilo que lhe era devido, que era seu direito. Jesus vai voltar para trazer justiça, igualdade, eternidade. É por isso que ele tem que voltar. Cristo estava com os discípulos, próximo do templo. Os discípulos disseram para Jesus: mestre, olha que construções. Jesus disse para eles: vocês estão vendo esse belo templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles foram para o Monte das Oliveiras. E lá no monte, quando Cristo estava assentado, os discípulos, preocupados com a fala dele, se aproximaram e disseram: mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então o capítulo 24 de Mateus é uma resposta de Cristo a essa pergunta. É um capítulo que fala dos eventos do fim,
E neste capítulo Jesus mescla dois acontecimentos: a destruição de Jerusalém no ano 70 e os dias da volta dele, agora no tempo do fim. E quando os discípulos ouviram aquele sermão, eles começaram a ansiar pela volta de Cristo nos seus dias. Os discípulos esperavam que Jesus já voltasse nos dias deles. O apóstolo Paulo tinha essa mesma esperança, e ele, escrevendo a Timóteo e depois aos Tessalonicenses, ele vai falar da certeza da vida eterna, e depois ele diz assim: e quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão, e nós, o quê? Os vivos seremos transformados. Paulo esperava a volta de Cristo para os seus dias. Jesus, para localizar melhor os discípulos e a todos nós, deixou bem claro no verso 36: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas ainda que a data não esteja revelada, Deus colocou na história a profecia. E a profecia, ela fala dos eventos que vão ter lugar antes que Jesus volte. A profecia funciona como uma placa à beira da estrada, e à medida que você se aproxima do destino, elas vão indicando 200 quilômetros, 100 quilômetros, 50 quilômetros, 30 quilômetros, e as profecias indicam a chegada do seu reino. Cristo começou a falar dos eventos que teriam lugar antes da sua vinda, e no verso 7 ele diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos, fomes e terremotos em vários lugares. Você acabou de ver essa tragédia no Equador, milhares de vidas ceifadas e outras tantas desabrigadas. Depois daquele grande terremoto, mais de 300 outros terremotos em escala menor já foram sentidos no Equador. Mas esta profecia fala de um terremoto específico. E no verso 29, Jesus acrescenta à fome e aos terremotos outros sinais: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Quando vamos para o Apocalipse, e o Cordeiro abre o 6º selo, João escreve: veio um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas dos céus caíram pela terra. Os mesmos eventos de Mateus 24, proferidos pelo próprio Cristo, são ecoados em João, na abertura do 6º selo. Isso quer dizer que o 6º selo já foi aberto. E quando é que esses eventos descritos no 6º selo tiveram lugar? Vamos começar pelo século XVIII. Em 1º de novembro de 1755, aconteceu o grande terremoto de Lisboa. E a Igreja Adventista entende que este terremoto, ele é um cumprimento da palavra de Cristo, de Mateus 24. Em 19 de maio de 1780, nós tivemos mais duas profecias. Primeiro, o sol escureceu, deixou de dar sua claridade, e à noite a lua apareceu no céu vermelha como sangue. O século XVIII trouxe a abertura do 6º selo, parcialmente, o que seria concluído no século XIX. Mas há uma outra profecia, alusiva ao século XVIII, e esta profecia é entendida por nós como a profecia de 1260 anos da supremacia papal.
E segundo Daniel 7:25 e Apocalipse 13:5, esse poder atuaria por 12 séculos. E isso nós datamos em 538. E esse período se estende até 1798. Ou seja, em 1798 cumpre-se mais um período profético. E durante esses 12 séculos em que a igreja romana dominou, diz Ellen G. White, não houve progressos no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre a cristandade. Isso nos ensina que os últimos 200 anos, eles são importantíssimos no plano de Deus. E quando no dia 10 de fevereiro de 1798, os generais Berthier e Servane, por ordem de Napoleão Bonaparte, mandam prender o Papa Pio VI, você tem nesse evento um cumprimento profético. E a data de 1798 entrou para a história como mais uma placa assinalando a chegada do reino de Cristo. O que aconteceu com o fim da supremacia? Chegamos ao apogeu do iluminismo. E esse movimento trabalhava 3 aspectos principais: mobilizar o poder da razão, a fim de reformar a sociedade e o conhecimento. Segunda proposta, intercâmbio intelectual. Terceira proposta, não vamos mais aceitar as imposições da igreja e do Estado, queremos liberdade. E com a revolução, com a ascensão do iluminismo e também a Revolução Francesa, o mundo passou a orbitar e enfrentar 4 ou 5 grandes revoluções. E essas revoluções afetaram completamente o comportamento da sociedade. Há 200 anos atrás, o nosso mundo não era diferente dos dias de Cristo. Os meios de transporte, não havia energia, não haviam carros, não haviam aparelhos. O mundo de 200 anos atrás era o mesmo mundo dos dias de Cristo. Mas os séculos das luzes chegou com suas transformações. E a primeira foi a Revolução Industrial. Cada uma dessas revoluções trouxe algo positivo e negativo. O que foi positivo na Revolução Industrial? O avanço da tecnologia, a mobilidade, as comunicações. O que foi negativo na Revolução Industrial? O êxodo rural. As pessoas saíram do campo, foram para as cidades. As famílias se separaram, os referenciais foram perdidos. E muitos jovens, ao perderem o contato com os pais, perderam também o seu referencial de vida. Depois veio a Revolução Feminista, a igualdade dos sexos, que teve seus aspectos positivos e também negativos. Depois veio a Revolução Tecnológica, e a tecnologia buscou aproximar os distantes, ao mesmo tempo que distancia os próximos. Depois veio a Revolução Cibernética, e com ela nasceu uma nova cadeira nas nossas universidades: a obsolescência planejada. Tudo agora passou a ter um tempo de vida. Os carros começaram a ser construídos e projetados para 10 anos. Chegou o plástico, chegou aquilo que nós chamamos de descartável. E no passado, por exemplo, as famílias que usavam o café tinham ali o coador de café, era um membro da família, usava-o de manhã, lavava, pendurava e no outro dia se acordava com aquele odor, e o coador de café era um membro da família. Aí veio os descartáveis,
abandonou-se o coador de café. Agora você usa o descartável. O copo chegou, descartável. E esta descartabilidade foi trazida para dentro dos relacionamentos. Depois veio a revolução sexual. E o nosso mundo hoje foi tomado por essa revolução. E a grande mídia trabalha 24 horas por dia na mente das pessoas a proposta dessa revolução. Isso tornou a vida humana confusa. Muitos perderam seus referenciais e não sabem mais em que direção caminhar. Chegamos ao século XIX, e aí Cristo continua. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, as estrelas cairão do firmamento. E quando chegamos no dia 13 de novembro de 1833, nós tivemos o cumprimento dessa profecia. O século XVIII também foi cenário para um cumprimento, ou o século XIX também foi um cenário para um cumprimento de outra profecia. Daniel 8:14 e Apocalipse 10:8-11. As 2.300 tardes e manhãs. E o dia 22 de outubro de 1844 entrou para a história como o dia do grande desapontamento. Mais uma profecia cumprida, um passo a mais na direção do fim. Guilherme Miller e os seus seguidores esperavam o fim do mundo. O fim não veio. E logo no dia seguinte, no dia 23 de outubro, Irã Edson teve uma visão, enquanto caminhava no meio de um milharal, e a partir desta visão, se desvendou a profecia, e eles entenderam que havia ainda um tempo de se profetizar, e assim nasceu o Adventismo. Chegamos no século XX, há ainda profecias. Apocalipse 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Com a ferida mortal da prisão de Pio VI em 1798, o golpe mortal foi dado, mas a profecia entra no século XX, dizendo que esta ferida seria curada. 7 de junho de 1929, Benito Mussolini, junto com o Papa Pio XI, eles assinam o Acordo de Latrão. E este Acordo de Latrão, que colocava a religião mais uma vez como oficial do Estado, indenizava a igreja pela prisão do Papa e devolvia à igreja os 44 hectares de terra que hoje constitui o Estado do Vaticano, é o início de um cumprimento profético. 7 de junho de 1929 é uma data ensinada pela Igreja Adventista como a possível data do início da cura da ferida mortal. A profecia avança, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida foi curada. Agora a profecia diz que uma segunda besta, identificada como os Estados Unidos, levará os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Como pode ser isso? E a profecia chega em 24 de fevereiro de 1992. O início das relações diplomáticas entre Casa Branca e Vaticano. Em 1951, houve uma tentativa de se tomar essas relações. Houve uma confusão tão grande no Senado americano que a sessão teve que ser cancelada. Mas em 1992, acordos diplomáticos foram feitos e William Wilson
foi nomeado o primeiro embaixador americano no Vaticano. 31 de maio de 1998, o então Papa João Paulo II publica a encíclica apostólica Dies Domini. E esta carta apostólica é toda a argumentação teológica que a Igreja Romana tem para a defesa do domingo como um dia santo e um dia de guarda. Porque o domingo é uma instituição romana. E esta tese doutoral, do sábado para o domingo, escrita por um pastor adventista, Samuel Bacchiocchi, prova claramente isto. E quando a Igreja Romana, em sua pontifícia Universidade Gregoriana, dá a Samuel Bacchiocchi o título de doutor em teologia, ela está concordando com o que ele escreveu, com a mudança histórica feita pela igreja do sábado para o domingo. E esta tese foi publicada em 1977 com o imprimato do Vaticano. A profecia avança para o século 21. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 2 de abril de 2005, morre o Peregrino da Paz, um dos papas mais influentes, escolhido como homem do ano, João Paulo II. 19 de abril de 2005, é eleito Bento XVI. No dia 11 de fevereiro, Bento XVI anuncia sua renúncia. No dia 28 de fevereiro de 2013, ele entrega o anel de Pedro e deixa o seu pontificado. 13 de março de 2013, o colégio vota a eleição do Papa Francisco como novo pontífice. 2015, o Papa Francisco visita os Estados Unidos, faz 3 discursos históricos, o primeiro no jardim da Casa Branca, o segundo no Congresso e o terceiro na sede da ONU. Mas quando o Papa Francisco pronuncia o seu discurso no Congresso, ele torna-se o primeiro chefe do Vaticano a discursar no Congresso americano. O portal Prime Gospel publicou a matéria: perto do aniversário de 500 anos de reforma protestante, que dividiu os dois grupos, parece que os evangélicos e católicos estão experimentando uma aproximação sem precedentes. Ellen G. White, Testemunhos Seletos, volume 2, 151. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar as mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar as medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás, e o fim está o quê? Próximo. O ecumenismo é profético, ele vai acontecer. Todas as igrejas se darão as mãos, e a profecia antecipa que esta unidade entre as igrejas, ela se dará
por duas doutrinas comuns nos movimentos: a crença que a alma é imortal e a crença na santidade do domingo. O último sinal. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. Este é o último sinal dado por Cristo. E será pregado esse evangelho. Amigos, o evangelho que nós pregamos como adventistas, ele não é popular e nem politicamente correto. Mas esse é o evangelho que fomos comissionados pela palavra e por Deus a pregar. Chegará o tempo em que as multidões se oporão àquilo que nós ensinamos. Esse também é o mesmo tempo em que Deus tirará de Babilônia os seus filhos sinceros. E vai se cumprir João 10,16. Ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco, mas elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E Cristo vai pastorear seu povo na direção do seu advento. Saia desta reunião com 3 certezas. Primeira delas, esse é o tempo. Lucas 21:31. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Esse é o tempo. Os apóstolos e profetas sonharam viver os dias que nós vivemos, mas a nós foi dado esse privilégio: vivermos os momentos que antecedem a volta de Cristo. E esse evento tem que ser a sua maior esperança. Os seus olhos têm que se voltar para esse evento todos os dias. Segunda certeza: você é o escolhido. João 15,16. Não fosse vós quem me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Você é o escolhido. Esse é o tempo e você é o homem. Esse é o tempo e você é a mulher. Precisamos que essa igreja se levante e pregue a mensagem que deve ser pregada, a tempo e fora de tempo. Hoje cedo, eu desci para o café no hotel, e 2 rapazes, mas eu pedi para tirar uma foto com eles. Eles foram atenciosos. São pessoas admiradas pela sociedade. Eu peguei o elevador, voltei para o restaurante, peguei a literatura que eu tinha, coloquei na mão dele e disse: amigo, esse livro aqui pode mudar sua vida. Leia com muito carinho. Deus tem um plano para vocês. Voltei para o quarto agora com a consciência tranquila. Eu não teria mais tempo para falar com eles, mas alguma coisa eu podia fazer. Você todo dia está ao lado de pessoas que não vão com você para a igreja no sábado, que não acreditam nas coisas que vocês acreditam, que não sabem das coisas que vocês sabem. Nós não podemos nos calar.
Esse é o momento. Você é a pessoa escolhida. Não transfira para outros a sua responsabilidade. E tenha uma terceira certeza: Jesus vai estar com você nessa missão. Depois de dar a grande comissão, Jesus disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo vai estar com vocês. Pai Santo, com tal exército de jovens, como que a juventude pode prover, a verdade triunfará, os resultados virão, e ao nos envolvermos pela salvação dos outros, estaremos operando nossa própria salvação. Abençoe, Pai, essa juventude maravilhosa. Derrama o Teu Espírito Santo sobre todos eles. E dá em nossa vida essas três certezas que tanto precisamos. Primeiro, que esse é o tempo. Não vai passar essa geração sem que o Senhor venha. Segundo, que nós somos os escolhidos. O Senhor nos confiou um sagrado depósito e devemos partilhá-lo com aqueles que ainda não te conhecem. E finalmente, queremos ter a certeza da tua companhia em todos os momentos que saímos para pregar. E onde quer que nós formos, em qualquer situação que o Senhor nos colocar, nós queremos ser a tua voz, trazendo esperança aos desesperançados e apontando uma luz no final da história. Por isso nós te agradecemos. E ao terminarmos esta oração, o fazemos como aquele ladrão na cruz: Senhor, quando vieres em teu reino, não te esqueças de nenhum de nós.